Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Professor Neto aqui, dando continuidade ao nosso papo sobre física quântica. No vídeo anterior, eu mencionei um pouco sobre a história de Max Planck. Nesse vídeo, falando sobre o átomo e o quantum, a ideia inicial das discussões que serão iniciadas a partir desse tema maior, que é a física quântica, é o seguinte: partículas e a luz possuem simultaneamente propriedades ondulatórias e corpusculares. Portanto, toda a discussão que será construída a partir do vídeo anterior tem como objetivo maior que você entenda essa dualidade entre as partículas e a luz. Essa imagem ela é muito interessante de início e diz o seguinte: a estrutura atômica é revelada analisando a luz. A luz tem uma natureza dupla ou natureza dual, o que por sua vez altera radicalmente nossa compreensão do mundo atômico. Perceba que interessante que nessa imagem aqui nós temos diferentes cores de fogos de artifício. Bom, por que essas cores elas são diferentes? Quero que você entenda então que a cor emitida nessa combustão desses fogos de artifício estão relacionadas com o elemento químico dos átomos que você está envolvendo ali naquela reação, ok? Então, aqueles átomos dos elementos químicos em cada um desses fogos são diferentes. De tal maneira, se você tem um fogo de artifício que você tem sódio na sua composição, você vai obter uma determinada cor. Se você tem potássio, você vai ter um outro tipo de luminosidade. E assim por diante, ok? Conforme você muda a composição química lá no seu elemento, você vai ter diferentes cores e isso, portanto, nos revela que a estrutura atômica está relacionada com a luz emitida. Continuando a nossa discussão, então, a proposição inicial aqui dessa discussão, que é sobre modelos, é a seguinte: ao longo dos séculos, houve dois modelos primários de luz: o modelo de partícula e o modelo de onda. Perceba, portanto, que a luz teve esse tratamento ao longo dos séculos, ou como partícula ou como onda. Vamos comentando mais. Ninguém sabe como é a estrutura interna de um átomo, pois não há como vê-lo com os nossos olhos. Para visualizar os processos que ocorrem no reino subatômico, construímos modelos. Eu quero que você perceba então que modelo na ciência desempenha um papel essencial. Assim como eu estou falando nesse momento sobre coisas muito pequenas que nós não podemos ver, mas nós construímos um modelo, ou seja, uma representação de como pode ser para conseguir explicar, nós construímos modelos sobre uma outra coisa que a gente não presenciou, mas que a gente utiliza para explicar como funciona, que é o modelo do Big Bang. Perceba, portanto, que o modelo que nós temos de Big Bang, apesar de não termos testemunhas naquele momento em que aconteceu, não termos fotos e nenhum arquivo que represente aquele momento da história de origem do universo, o Big Bang ele é um modelo que nos ajuda a explicar a origem do universo, assim como este pode ser um modelo representativo para o átomo que nos ajuda a explicar determinados fenômenos. Compreende a importância do modelo? O modelo planetário no qual os elétrons orbitam o núcleo foi sugerido pelo físico dinamarquês Niels Bohr em 1913. Ainda é útil para entender a emissão da luz. Então, esse modelo aqui, que eu circulei para vocês aqui do lado, é o modelo planetário de Niels Bohr, como se fosse o núcleo atômico, o Sol, e os elétrons sendo os planetas que orbitam o Sol. Continuando. O modelo planetário, ou seja, esse modelo
do Niels Bohr foi substituído por um modelo mais complexo, no qual os átomos são representados como nuvens. Então perceba esse modelo aqui, ok? Você tem aqui um borrão, uma imagem borrada, representando os elétrons não em órbitas fixas, ou seja, você não tem o elétron percorrendo essa linha ao redor do núcleo, mas existe aqui uma ideia de probabilidade em que o elétron pode estar presente em qualquer ponto dessa nuvem aqui. A gente deixa isso mais claro com o caminhar dessa discussão sobre física quântica e modelos. Os modelos nos ajudam a entender os processos difíceis de visualizar. O modelo útil de átomo deve ser consistente com o modelo de luz. Lembra da primeira imagem que eu mostrei dos fogos de artifício? Ora, para saber explicar por que um fogo de artifício explode com uma tonalidade mais azul e outra esverdeada, a justificativa está na composição atômica dos elementos químicos daquele fogo de artifício. Então, um modelo de átomo tem que ser compatível com o modelo de luz. Um outro exemplo que eu estou lembrando aqui no momento: iluminação das nossas ruas. Há pouco tempo atrás, as nossas ruas eram iluminadas com lâmpadas de vapor de sódio. E aquela iluminação, ela era meia amarelada, alaranjada. Agora que as ruas estão tendo as suas lâmpadas trocadas por LED, a luz ela fica mais esbranquiçada. Perceba, portanto, que a mudança na composição química dos elementos que estão emitindo aquela luz muda a cor daquela luz. A maior parte do que sabemos sobre átomos aprendemos com a luz e outras radiações que eles emitem. A maior parte da luz vem do movimento dos elétrons dentro do átomo. Houve dois modelos primários de luz: o modelo de partícula e o modelo de onda. Isaac Newton, aquele mesmo das leis de Newton, acreditava que a luz era composta por uma corrente de minúsculas partículas. No entanto, outro cientista, o Christian Huygens, acreditava que a luz era um fenômeno de ondas. Perceba, portanto, que nós temos aqui dois cientistas defendendo teorias diferentes para a natureza da luz. Um defendendo como sendo uma composição de corpúsculos ou de partículas, e o outro defendendo a ideia de que a luz é composta por ondas. O modelo de onda foi reforçado quando o cientista Thomas Young demonstrou a interferência construtiva e destrutiva da luz. Interferência construtiva é quando uma onda de luz encontra com outra onda e o resultado disso é uma onda amplificada. A interferência destrutiva, eu vou produzir uma aula ainda sobre isso, é quando uma determinada onda de luz encontra uma onda fora de fase. E qual que é o resultado disso? Onda nenhuma. Mais tarde, o Maxwell, que eu já fiz vídeo aqui comentando sobre ele na indução eletromagnética, propôs que a luz é uma onda eletromagnética. O modelo de onda ganhou mais apoio ainda quando Hertz produziu ondas de rádio que se comportam como o Maxwell havia previsto. Lembre-se que Maxwell preveu que as ondas eletromagnéticas tratam de um campo elétrico e um campo magnético que oscilam de maneira perpendicular. Em 1905, Albert Einstein ressuscitou a teoria da luz sendo composta por partículas. Finalizando então essa discussão sobre modelos até aqui, a pergunta que eu faço para checar o seu conhecimento é: quais são os dois modelos primários de luz? Deixa a resposta no comentário. A gente continua essa discussão num próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Até lá!